Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia. E o que caiu hoje, já? Hoje caiu Isaías 40. Isaías 40. É um livro de Isaías que é bem grande, né? Caiu aqui no Salmos 40, no capítulo 40, onde fala que Deus está falando que o aviso da libertação, né? Que diz assim: consolai meu povo, diz o vosso Deus. Animais de Jerusalém dizem bem alto que as suas vidas estão terminadas, ou seja, as suas provas, os seus castigos, tudo que estava acontecendo de ruim estão finalizados, porque já foi pago por aqueles pecados, por aquelas faltas, por aquelas culpas. Então Deus estava avisando que eles estariam sendo libertos daquela consequências daqueles pecados, daquelas atitudes negativas que eles tinham anteriormente, e que aí viria o refrigério de Deus, né? Porque como que é bom você for meditar nisso, como que é bom você finalizar algo que, vamos supor, você está pagando algo ali, vamos supor, pagar o pecado, você paga, vai ter a consequência dele. Como que é bom quando termina isso, que você sabe, terminei, agora não vai ter mais a consequência disso. É isso que está acontecendo com o povo aqui de Israel. O povo foi ali muito perseguido, Deus afligiu o povo por causa do seu pecado, determinou um prazo para isso acontecer, né? Cada coisa tem o seu tempo para acontecer, as consequências também, e Deus havia dado uma consequência, um prazo para isso, para cumprir-se a prova do povo. E quando finaliza esse prazo, Deus manda o profeta avisar eles que havia acabado, né, que eles haviam de ser libertos daquele momento de aflição, ou seja, da culpa deles, que eles estariam pagos, e que agora viria o refrigério dele, que as promessas que ele havia feito para o povo estariam de pé e retornariam a acontecer sobre a vida deles, né? E assim o profeta vai relatar sobre a grandeza de Deus para o povo, para lembrar o povo, né, de quão Deus é grande, quão Deus é poderoso para fazer aquilo que ele tinha prometido ainda, e consolar eles, né, porque Deus é um Deus de misericórdia, Deus que age com justiça, e que o povo poderia confiar nele, confiar em Deus, que Deus ele é fiel para cumprir com a sua palavra, assim como ele cumpre quando tem que nos afligir, ele também cumpre quando tem que nos abençoar. E o que eu entendo um pouco assim, num resumo rápido isso aqui, porque é um texto bem grande, que assim, nós temos na nossa vida um livre-arbítrio para fazer o que a gente quer, nós conhecemos o bem, conhecemos o mal, nós sabemos, muitas das vezes tem pessoas que sabem, tem pessoas que não. O que Deus pensa de certas situações, como que Deus deseja e quer que nós agimos em situações a qual está relatado aqui na Bíblia. Porém, aquele que não tem conhecimento disso, Deus não leva em consideração, porque não sabe a forma de agir ou como deve ser diante de uma situação assim em particular. Mas diante de todas as coisas, nós sabemos o que é bom, o que é ruim, o que é fazer mal, o que é fazer bem, isso nós sabemos. Então eu vejo que aquele que comete o erro, comete o mal, ele está plantando algo ali. Então certamente a consequência daquilo vai ficar no ar, vai ter que vir a consequência daquilo. E quanto mais você planta o ruim, mais consequência ruim você vai ter, mais prazo você vai ter para viver as consequências ruins. Mas quando você entende que aquilo estava ruim, que aquilo não era correto de se fazer, você se arrepende e começa a plantar, a fazer melhor, a fazer diferente, certamente aquela prova, como diz na palavra, a prova vai acabar. O pecado, aquela aflição por aquela ação nossa vai acabar. Então Deus vai começar a agir de outra forma, porque a gente vamos começar a plantar diferente. Isso depende de cada pessoa, irmãos. No mundo que a gente vive, depende das nossas ações. Depende do nosso comportamento, como a gente vive, como a gente faz as coisas. Tudo isso depende, tudo isso nos gera a um futuro diferente do normal que nós estamos. Talvez tem pessoas que estão num momento muito ruim. Talvez esteja num momento como Israel estava, pagando um preço pelo erro. Mas e nesse momento de passar por esse deserto, por esse momento difícil, será que mudou as ações? Será que está mudando as ações? Será que está se arrependendo? Será que está plantando novas coisas nesse momento de colher aquelas coisas ruins? Porque isso vai acarretar no futuro. Se você não para de plantar o que é ruim, não para de colher coisa ruim também. Então, nós temos a inteligência para entender e analisar nós mesmos, as nossas ações perante todas as pessoas, família, trabalho, qualquer coisa, irmãos, qualquer relacionamento com pessoas. Estamos fazendo certo? Porque a consequência de toda ação nossa vai gerar uma outra ação para nós recebermos isso. Porque a Bíblia diz lá em Gálatas, que de Deus ninguém se zomba. Aquilo que o homem plantar, aquilo que ele semear, ele vai colher. Então não interessa. O que você está plantando, você vai colher. Então analise você.
Será que você pode estar num processo de Deus agora, que você está pagando um preço, que você está recebendo aí a paga de uns erros, de um pecado que você tem cometido anteriormente. Mas porém você já entendeu que aquilo é errado e mudou, não faz mais aquilo. Então vai acabar. Essa paga por esse momento, esse pecado vai acabar. Mas você está plantando o que agora, nesse momento? Está sendo grato, está entendendo, está sendo humilde para entender que você está recebendo o que você merece, o que você está recebendo agora? Ou você está questionando Deus? Porque aqui fala que não podemos questionar Deus, irmãos. Porque Deus é justo. Nós temos que ver o que nós estamos fazendo. Nós estamos no mundo, é a volta, nós estamos plantando para todo lado. Nós planta na rua, planta com a família, planta com o filho. O que estamos plantando? Porque tudo isso vai acarretar em consequências futuras. E as consequências teremos que passar sem reclamar disso, porque é justo o que vai acontecer. Então, fica lá entre parênteses, fazer o bem ou fazer o mal, você escolhe. Depende do que você faz, você começa a colher o bem. Se você permanecer no mal, o mal vai sempre te acompanhando, e você não tem refrigério, não tem paz, não acaba. Aqui, como Israel entendeu as suas faltas, o profeta havia determinado a profecia que eles iam ser escravizados ali, sofreram uma pena. Eles passaram um processo se arrependendo, deixaram de fazer aquilo, passou-se a prova, receberam aqui a libertação daquele castigo, daquela situação que eles estavam passando naquele momento. Sim, né? Sim. Então essa semana inteira caiu, né? Que nós estamos falando aqui sobre a prudência essa semana. Então caiu Abdias, triunfo de Israel sobre Edom. Caiu também Ezequiel, né? 1, 2 e 3, Neemias 6 e Isaías 40, o aviso da libertação, que foi hoje que o Jair leu. Então, resumindo sobre a prudência que todos aqui falam, quando Deus fala com você, ou Deus te dá uma oportunidade, meus irmãos, é para você fazer tudo com prudência, né? E cuidado com aquelas suas atitudes. Porque muitas vezes, se Deus te coloca uma oportunidade na mão, um trabalho, um estudo, algo na sua mão, você tem que fazer a sua parte, né? Para você dar conta daquele aviso de Deus, você tem que fazer tudo com primor e com prudência. E muitas pessoas desistem no meio do caminho, né? Não conseguem terminar, né, aquilo que estão fazendo devido ao seu jeito de ser, né? E ainda depois ficar reclamando com Deus, que Deus não colocou nada na mão daquela pessoa. Mas ela não consegue enxergar o que as pessoas fazem por ela. Ela consegue só enxergar aquilo que ela faz, só a própria pessoa, aquilo que ela tem na mão dela. Mas ela não consegue enxergar e ser grata a Deus pelas oportunidades que Deus colocou na vida dela. Porque através de uma atitude de Deus, um lugar que Ele te coloca, pode ser uma ponte para você ir para outro lugar, né? De alguma coisa que não está dando certo na sua vida, Deus está te tirando também para você ou dar valor naquilo que você tinha, ou você ir para outro lugar que Deus quer que você vá. Então todos os desígnios divinos são maravilhosos para nós. E Deus é tão misericordioso, maravilhoso, que nos ensina, né, com nossos atos. Que nem eu vi hoje, estava contando a historinha para o Jair, vou contar para vocês. Um rapaz pediu para Deus um trabalho e um amor. Aí no dia seguinte ele acordou, foi para uma vaga de emprego, tinha uma fila enorme. Ele olhou aquela fila para aquela única vaga de emprego, o que ele fez? Ele foi embora, bravo porque ele nunca quer conseguir, tinha muita gente. Aí ele foi embora, não tentou. E aí ele pegou, foi no caminho para ele pegar o ônibus, o rapaz pegou e deu uma rosa para ele. Ele pegou, olhou aquela rosa, marica, né? Jogou a rosa fora, sentou no ônibus e veio embora. Bravo, e reclamando com Deus: sou Senhor, o Senhor não me ajuda, o Senhor não me faz nada, não sei o que. Aí ele sonhou aquela noite com Deus, falando para ele: sabe aquela fila que você não entrou? A vaga era sua e você não foi. Sabe aquela rosa que te deram no caminho? Fui eu que te dei, porque você sentou do lado do grande amor da sua vida, que se ele tivesse com a rosa na mão, né? Ele ia ter talvez uma puxada de conversa ali por causa da rosa, ele ia dar para a moça, que ia ser o grande amor da vida dele. Então são oportunidades que Deus nos coloca, meus irmãos, que está nas suas mãos enxergar, né, de ser grato e de fazer o bem. Mas tem pessoas que desanimam no primeiro degrau. Ela olha a escada lá em cima, ela desanima, ela não sobe um degrau. Então você quer um milagre, mas você não quer ter algo para você fazer um esforço algum para você tentar, né? Se você para no primeiro obstáculo.
Você reclama daquilo que estão ali. Se Deus te colocou no lugar, você é aquela pessoa que não aceita ser chamada a atenção, você quer falar de tudo para os outros. Só que você não quer ser chamada a atenção em nenhum momento. Você não quer mudar e mudar atitudes em nenhum momento. Então você não progride, a sua vida para. Por isso que Deus fala a prudência. Prudência com que você vai tomar de atitude. Né? Você vai desistir daquela fila? Você vai desistir daquela escada só porque você olhou lá para cima? Você não vai subir os seus degraus? Você vai, né, ter atitudes de sempre e você quer um milagre? E não vai querer ter a atitude para você mudar? Então, meus irmãos, está aqui para pensar, né, nesse final de semana, sobre a tua atitude e a prudência, como você vai lidar com isso. Deus está te colocando oportunidades aqui, ó, na palma da mão, e você está simplesmente jogando fora. Né? Então, vamos pensar, repensar, porque o defeito não é com os outros, é a nossa insatisfação interna, porque nós não fazemos as coisas com vontade, com amor, com primor, que nem eu falo, com excelência, né? Nós fazemos as coisas de uma forma normal. Se você não der importância ao simples, e o simples fazer com primor, com o teu extraordinário, meu irmão, se você não lidar com as coisas pequenas da tua vida como uma forma de atitude extraordinária, você nunca que vai ter o sucesso lá na frente de algo muito grandioso, porque você não deu valor às pequenas coisas. Vamos supor, você é aquele que está trabalhando para alguém, ele não viu, você colocou a sujeira embaixo do sofá, do tapete, você, eu falei, aspirei, fiz tudo, não fez nada, limpei tudo, mas não limpou, você sabe que você não limpou. Você pode estar enganando o seu irmão, mas a Deus você não está enganando. Então, quando que vai vir o extraordinário para a sua vida? Né? Se você continuar com atitudes dessa forma, né? Sem querer ser chamado a atenção, porque muitas vezes uma chamada a atenção você está melhorando, fala, putz, eu estou errando. Né? Você dá o braço a torcer, ser humilde para receber a chamada de atenção, porque Deus está te preparando para algo maior, onde você não pode ter aqueles pequenos erros. Você tem que ser muito maior para você chegar ao extraordinário da sua vida. Então, dê valor às pequenas coisas, aos pequenos lugares que Deus te coloca, né, para você chegar num lugar grandioso. Então, essa aqui é o cuidado, é a prudência. A prudência naquilo que você está falando, naquilo que você está pensando, naquilo que você está sentindo, tem a prudência, né, para que Deus possa te dar uma posição muito maior, muito melhor, um lugar muito melhor para você estar, e atitudes e coisas boas para a sua vida. Se você agir com prudência, junto com a vontade de Deus, porque saiba que Deus está olhando e vendo tudo, né, meus irmãos? Então, vamos repensar e repensar aí, né, na prudência das nossas atitudes. Sobre tudo que você for fazer, peça ajuda a Deus. Não tome atitude sem ter a prudência, sem ter o direcionamento de Deus na sua vida. Não vai pelo fervor da maldade, pelo fervor da raiva, porque essa raiva não está no lugar que Deus te colocou, não está nas pessoas, essa raiva está em você. E é isso que tem que ser tratado, né? O teu coração, a tua forma de ser. Você está dada de uma forma, né, para você conseguir ter mais equilíbrio com Deus dentro da prudência, para uma tomada de atitude. E não ser a pessoa que vai ali estar fazendo as coisas com raiva, com ímpeto, né, com maldade, porque, meus irmãos, as pessoas não são más. As pessoas podem ter falhas, mas dentro de um ambiente que você convive, as pessoas não querem a maldade com você. A maldade está naquele que pensa na maldade, né? Então, tome cuidado. Então, tenha prudência naquele que você vai tomar de atitude, para que você não esteja sempre patinando naquele primeiro degrau em que Deus está botando para você ali uma escada rolante, sabe, um degrau rolante, para você não conseguir passar para o segundo, porque você não aprendeu aquela primeira fase, né? Então, vamos ser prudentes, fazer o nosso, do simples, o extraordinário na nossa vida, né? Assim você vai ter Deus sempre te olhando, porque você está dando valor às pequenas coisas que Ele está te colocando na sua mão. Amém? Amém. Que vocês tenham um final de semana extraordinário. Tenham um ótimo final de semana e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Até segunda, se Deus quiser. Amém.